Olá! Passando rapidinho para deixar uma dica muito importante para o exame da OAB. Emancipação, artigo 5º Código Civil. A emancipação nada mais é que a antecipação da capacidade civil plena. Conforme o nosso Código Civil, desde o ano de 2002, a maioridade civil passou a ser de 18 anos para homens e mulheres. Então, completou 18 anos, civilmente falando, você tornou-se uma pessoa maior e, observando cada situação, cada caso concreto, maior e capaz. O Código Penal sempre manteve essa idade, 18 anos, para a maioridade, para fins de responsabilização conforme a legislação penal, conforme o Código Penal. Código Civil, em 2002, nós tivemos essa alteração. A maioridade civil, que anteriormente era 21 anos, passou a ser de 18 anos. Civilmente, a emancipação tem o poder de antecipar essa maioridade, essa capacidade civil plena. E nós temos 3 espécies de emancipação: emancipação voluntária, emancipação judicial e a emancipação legal. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Os pais resolveram emancipar o filho que tem 16 anos de idade. A idade mínima para emancipar é 16 anos. Então, esse filho tem 16 anos. E os pais resolveram, de comum acordo, emancipar esse filho, que até então é considerado uma pessoa relativamente incapaz, conforme o artigo 4º do Código Civil. Fizeram, então, a chamada emancipação voluntária, feita diretamente no cartório, independe de homologação judicial, e o filho, que até então era considerado relativamente incapaz, civilmente tornou-se maior e capaz. Ele pode praticar alguns atos da esfera civil sem a devida assistência, porque ele foi emancipado. Então, emancipado, aquele que era, neste exemplo, relativamente incapaz, ele pode morar sozinho. Não passa mais a ter aquela obrigatoriedade, conforme a lei, de morar com pai e mãe ou responsável legal, porque o domicílio do menor é chamado domicílio necessário ou legal. O domicílio do menor tem que ser com pai, mãe ou responsável legal. Bom, emancipado, ele não precisa mais legalmente, juridicamente falando, morar com pai, mãe ou responsável legal. Ok. O domicílio é um assunto nosso, né? O domicílio necessário, domicílio legal, domicílio voluntário aqui do direito civil. Mas vamos levar essa situação para o direito penal? Então, aquele que era relativamente incapaz, nesse exemplo que eu citei, o filho, né, foi emancipado pelos pais, emancipação voluntária, então civilmente ele pode morar sozinho, pode assinar um contrato sozinho. Ele cometeu um fato considerado criminoso. Ele matou alguém, 16 anos de idade. Direito penal. Homicídio, morte, direito penal. Eis a questão. Emancipado civilmente, essa pessoa com 16 anos de idade, ela responderia conforme o Código Penal? Sim ou não? Não. Para o direito penal, ela continua sendo menor de idade, ela não completou 18 anos. Então, ela não pode, até então, responder conforme as penas previstas no Código Penal brasileiro. Mas essa pessoa, 16 anos, que foi emancipada aqui no direito civil, né, que já pode morar sozinha, praticar alguns atos da vida civil sem a devida assistência, ela ficaria sem responsabilidade na esfera penal? Não. Ela estaria inserida, inegavelmente, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, 16 anos, foi emancipada para o direito civil? Ok. Praticou um fato considerado delituoso para fins de direito penal? O direito penal vai inserir essa pessoa nas penalidades previstas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, juridicamente, para fins de direito penal, quando esse menino aí, essa menina, né, essa pessoa de 16 anos, foi emancipada e matou uma outra pessoa, juridicamente ela não cometeu um crime. Ela cometeu um ato infracional, que é o ato infracional, nesse caso, vinculado ao homicídio, né? Que caso ela fosse maior de idade, tivesse 18 anos ou mais, direito penal, ela teria praticado um crime, o crime de homicídio.
mas por ser menor para o direito penal, ela cometeu um ato infracional. Então, a emancipação no direito civil não tem um condão de emancipar a pessoa também para fins de direito penal. No direito penal, ela só adquire a maioridade quando ela completa seus 18 anos. E aí, cometendo um crime, ela passaria a responder conforme as penas previstas no Código Penal brasileiro. Caso contrário, ainda que fosse emancipada ali no direito civil, cometeu um fato considerado criminoso, essa pessoa vai ser inserida no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fica a dica para o exame da OAB.